Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Hoje o texto, o assunto que eu gostaria de discorrer com vocês, já foi dado um início dele aqui. Eu até pensei assim, acho que eu já posso ir para casa, né? Mas vamos complementar, né? Quando foi falado no momento do dízimo aqui, foi usado alguns princípios, basicamente daquilo que nós vamos ver hoje. Isso, mesmo espírito. E na semana passada houve então aqui uma mensagem a respeito de alguns trechos da palavra, né? E o nosso pregador da semana passada, ele usou um título, que é a respeito de mentes que... Mentalidade que transforma um caminho. Isso, mentalidade que transforma caminho. E eu não sei se vocês perceberam, mas já faz alguns meses, anos, semanas, né? Que nós estamos tratando disso, falando sobre isso. E o título que o Sandro usou na semana passada, ele foi muito peculiar com os assuntos que nós viemos tratando aqui. Mentalidade que transforma. Ok, mas transforma o quê? Eu tenho certeza que se formos perguntar para cada um que está aqui, escuta, o que você entende por esse título? Mentalidade que transforma. Cada um vai dar uma resposta. E essa resposta pode ser uma resposta conclusiva, como uma resposta evasiva. Ah, não, já tive a minha vida transformada e está tudo certo. Agora, mentalidade que transforma um caminho, queridos. Um caminho que você vai seguir. A minha mente transformada, ela precisa então ter um motivo para isso. Senão está só sendo usada de graça, à toa. E quando a minha mente transformada, ela transforma o meu caminho, o caminho que eu vou seguir, que vai dar uma direção, uma orientação na minha vida, e essa orientação ela é baseada em princípios da palavra de Deus, em princípios que me trazem abundância, paz, alegria, saúde, salvação. Aí sim, de fato, o que nós estamos fazendo aqui faz algum sentido. Senão isso aqui está sendo só mais uma reunião como qualquer outra aí. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tive a minha vida transformada. A minha mente transformada. E, em consequência disso, eu posso dizer que a minha vida mudou. Até me casei de novo. Entendeu? E, queridos, é para isso que serve isso que nós estamos fazendo aqui. Senão, é só mais um encontro, né? Mais uma reunião de pessoas, né? Mais um social. Nada além disso. Né? Um olhando o penteado do outro, não, naturalmente não o meu, né? Desse jeito, queridos. Né? Mas e nós? Nós estamos fazendo o quê? Há alguns dias eu trouxe um texto, um tema, né? Que falava sobre um novo tempo. Um novo tempo. Não é aquela musiquinha, né? Que alguns cantavam, né? Um novo tempo, apesar, né? Não é isso. Mas um novo tempo verdadeiro, né? Nem uma rádio chamada, tem uma rádio que traz esse nome aí, né? Mas um novo tempo é a nossa vida, queridos. E hoje, então, em complemento ao que eu iniciei, seria um novo tempo, fase 2, né? Ou um novo tempo novo. Um novo tempo novo. Não, né? Um novo tempo, parte B, vamos chamar assim, tá? E para isso, eu quero, assim, deixar muito claro que eu não tenho nenhuma expectativa de fazer uma
pregação sobre algo para que possa fixar na cabeça de vocês. Não, eu quero trazer mais um estudo da palavra como uma orientação para a nossa vida. Pregação está cheio por aí, queridos. Mas o que eu gostaria é que, de fato, isso pudesse ser internalizado na nossa mente, para que nós, então, possamos viver. Não viver aquilo que eu estou falando, mas viver aquilo que a palavra revela para a nossa vida. E eu espero poder falar sobre essas revelações. Como um estudo, como algo que traz um balizador para a nossa vida. Um balizador positivo, naturalmente, né? Então vamos lá. Eu quero convidá-los a ler no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 e o próximo. Versículo 12 e o posterior aí. Então a palavra de Deus diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados. Lembra desse nome? Como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Próximo. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a vida. É isso que está escrito ali? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, ou seja, da carne, certamente viverão. Certamente viverão. Curioso é que esse nome, certamente, ele aparece por vezes na Bíblia. E lá no livro de Gênesis, logo após a criação, Deus dá uma orientação para a sua criação, que se ele fizer uso indevido de alguma coisa que Deus colocou lá no meio do jardim, certamente ele vai morrer. E morreu. Naquele dia, ele morreu. E aqui a palavra diz que certamente viveremos. Queridos, nós precisamos ter um entendimento de que a nossa condição de crentes, crente como uma pessoa que crê. Então, lá vai, o crente está indo para a igreja. Não, ele está fazendo isso porque ele crê que, como sociedade em que ele vive, ele vai ter um encontro, e esse encontro traz para ele uma comunhão com pessoas que compartilham, convivem em um mesmo propósito. E esse propósito está ligado a um mesmo espírito. Não apenas para, o crente está indo para a igreja. Ok? Mas por que ele faz isso? O que ele espera com isso? Eu espero, quando eu venho para a igreja, que nós tenhamos uma comunhão entre irmãos que compartilham de uma mesma fé. E esta fé, ela é motivada por um mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo na nossa vida. E este Espírito de Cristo faz com que o meu espírito tenha esta vontade de encontrar com os irmãos que também possuem o mesmo Espírito, que têm esse Espírito
motivado pelo Espírito Santo, para estar aqui reunidos. Certo? Queridos, não como uma obrigação, como está escrito no versículo 12. Pode colocar de novo o versículo 12 ali, Romanos 8, 12? Olha só. Assim, pois, irmãos. Ele está falando isso para quem? Para os irmãos, queridos. Não está falando para o povo qualquer. Irmãos. Somos devedores, não à carne. Como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Queridos, a vida cristã, ela não é uma obrigação. Se eu trato a vida cristã como uma obrigação, aí eu tenho obrigação de ir na igreja no domingo. Eu tenho obrigação de ir às reuniões de grupos familiares. Eu tenho a obrigação de, uma vez ou outra, durante a semana ou durante o mês, ler um texto bíblico para dizer que eu sou cristão. Isso é um peso, queridos. Isso traz peso. E se eu considero isso como um peso, eu estou vivendo na lei. Eu estou virando as costas. Aqui, está aqui desse lado. Não está mais aqui. Eu estou virando as costas para um sacrifício que Jesus fez na cruz. E a partir daí, todo aquele que crê, que considera esse sacrifício e entende o que Jesus conquistou, não vive mais na lei. Como que por uma obrigação. Mas vive agora na graça que Jesus conquistou. E essa graça que Jesus conquistou me impulsiona a fazer as coisas com leveza. Eu não sinto peso de vir na igreja. Ou eu não sinto peso de participar de uma reunião de grupo familiar. Eu não sinto peso, como fizemos, né, algumas semanas atrás, aí, reunir aqui, limpar, lavar, organizar, mudar, melhorar esse espaço aqui para receber pessoas. Isso não é peso, isso é uma alegria. Faço com leveza, como todos aqui fizemos, né? Com leveza. Por quê? Porque eu compreendo que através da minha vida, esse gesto como trabalho proporciona um ambiente agradável, bem-estar para as pessoas que estiveram, né, e estão aqui conosco. Então, queridos, o Evangelho, como significado, Evangelho significa boas novas. Boas novas é Evangelho. E se o negócio é bom e é novo, então eu tenho essa sede de conhecer. Mas conhecer não com o sentimento de entender, mas de compreender, de aprender com isso. Porque, queridos, por vezes você encontra alguém, né, seja do seu convívio ou não, né? E você comenta com ele, então, sobre a sua vida. Ele ou ela, né? Sobre a sua vida. E essa pessoa, então, ela pode ficar até meio deslumbrada, assim, com o seu comportamento. Oh, mas o que aconteceu contigo? Você parece que tu mudou, né? Já sei, virou crente. Não é assim? Realmente, eu mudei. Eu mudei. Porque algo mudou a minha vida. Eu não mudei porque eu quis. Apenas eu me deixei mudar. Por algo maior, algo superior, algo que excede o entendimento das pessoas.
Aí a pessoa fala assim, olha, eu gostaria de poder entender melhor isso, eu não entendo isso. Queridos, quando alguém quer entender alguma coisa, ele só quer entender para poder controlar. E o evangelho não é para ser entendido, ele é para ser vivido. Então, à medida em que eu me disponho a deixar viver o evangelho através da minha vida, eu tenho, então, renovada uma mentalidade que, de fato, vai transformar os meus caminhos. E os meus caminhos envolvem família, envolvem negócios. Né? Tivemos hoje um testemunho aqui, né, de famílias que tiveram vidas transformadas, porque a mente de Cristo passa a fazer parte da minha vida. E, queridos, isso não é para todas as pessoas. Não pensem vocês que todas as pessoas que ouvem isso, de fato vivem. Por quê? Porque primeiro o sujeito quer entender. Não, eu preciso entender melhor isso porque eu não vejo bem assim. Ok. Então, vai ser uma pessoa crítica, uma pessoa que vai primeiro, antes de ver um ponto positivo, ele vai tentar encontrar algum defeito para poder criticar, certo? Por quê? Porque o sujeito, não vou nem falar, né? Certo? Primeiro critica, depois, quem sabe, então, ele começa a procurar alguma coisa de bom. E está cheio por aí, queridos. Cheio de pessoas tentando roubar a sua fé. E alguns deles, inclusive, trazem, tá vendo aqui, isso aqui prova que aquilo que eu acredito está certo e esse Jesus aí que tu diz que acredita está errado. Certo? Agora, eu creio que ele veio e deu a sua vida por mim. Eu creio num projeto de Deus que iniciou desde a criação do mundo até os meus dias, os dias de hoje. E esse projeto sim, me trouxe vida. E hoje eu vivo uma vida diferente da vida que eu vivi alguns anos atrás. Porque ele, o Espírito de Cristo, mudou a minha vida. Que bênção, né? Você poder ter a compreensão disso. Ok. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3:1. Olha o que ele fala, queridos. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que propósito é esse? Propósito que Deus planejou para cada um de nós. Quando esse texto foi escrito, vamos lembrar que ele foi escrito antes da cruz. Hoje nós vivemos depois da cruz. Mas tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então isso tem alguma significância para a nossa vida. E ali está escrito que tudo tem o seu tempo. Houve um tempo onde você vivia em um tempo antigo, no passado da sua vida. Hoje, você vive um tempo novo. Um tempo, queridos, baseado nas revelações da palavra de Deus para a sua vida. Tempo novo, novidade de vida, mentalidade transformada pela palavra de Deus. Vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, Gálatas 4:1, está escrito assim:
Digo porém, e é o seguinte, prestem atenção nisso. Durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. O menor de idade aqui não é a nossa idade atual aqui, né? Que é a maioridade a partir de 18 anos. Nesse período aqui, o menor de idade, ele era de 11 anos. A partir de 12 anos, a pessoa já era capaz. Falamos sobre isso já, né, há 2 semanas atrás. E, queridos, ele está dizendo o seguinte, mesmo o herdeiro sendo dono, o príncipe, filho do rei, enquanto ele é menor, em nada ele é diferente de um escravo. Por quê? Porque ele não conhece, ele não sabe, ele não está habilitado a cuidar dos negócios do seu pai. Lá no livro de Lucas, fala a respeito de quando Jesus é encontrado pelos seus pais no templo, né? E eles foram até Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E antes deles seguirem para essa viagem, a palavra fala que Jesus havia completado 12 anos. E após ele completar 12 anos, então, o texto não diz quanto tempo isso passou, se foi 1 mês, se foram 11 meses, né? Mas fala que após ele completar 12 anos, houve então uma Páscoa. E havia uma festa em Jerusalém. E os pais então levaram o menino para essa festa. Chegando lá, Jesus então foi para um local que não era normal das crianças irem, porque era criança. E Jesus então ele foi para o templo. E lá no templo ele conversava, ele perguntava e também respondia perguntas dos sacerdotes e dos conhecedores, né, da lei. E queridos, olha só que diferença. Hoje, os nossos filhos com 12 anos, eles ainda são crianças. Os nossos filhos com 12 anos ainda não são instruídos a terem a sua mente transformada. Por quê? Porque nós acreditamos que eles ainda são crianças. Então nós, como pais, temos essa responsabilidade de considerar os nossos filhos já a partir de 12 anos como pessoas capacitadas. Não capacitada por mim, pai terreno, mas capacitada pelo pai espiritual. Ele já é capaz, sim. Tanto é que, nesse momento, os pais começaram a procurar Jesus, procuraram um dia, procuraram o segundo dia, no terceiro dia encontraram ele. No primeiro dia foram procurar junto com os familiares, tal. No segundo dia foram procurar com a criançada que estava jogando bola lá na pracinha, soltando pipa lá no pátio do colégio, né? E Jesus não estava lá com as crianças. Jesus, ele estava com os doutores. Curioso, né? Que Jesus teve a mentalidade transformada com 12 anos. E, queridos, se isso aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Certo? Livro de Lucas, capítulo 2, 41, 42. Fala sobre o que nós lemos aqui, né? Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém. Todos os anos, né? Uma vez por ano. Para a festa da Páscoa. Próximo. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa.
Enquanto isso, eles levavam um menino. Agora já não era mais um menino. Tá? 1 Coríntios 13, 11 e 13. 1 Coríntios 13, 11 e 13. O que a palavra de Deus nos adverte? Isso não é um ensino, isso é uma advertência. Ele diz assim, Paulo falando a essa igreja que estava lá em Coríntios, né? Corinto, perdão. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Ou seja, só fazia, vivia de acordo com as coisas de menino. Porém, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Próximo. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei. Queridos, isso é muito forte. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Próximo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. O maior deles é aquele que moveu o coração do Pai para enviar o Filho dele, para entregar a vida por você, por mim e por você. Queridos, valorize o que você tem. Reconheça isso. Você é especial. Porque alguém amou tanto você, de uma tal maneira, não amou o mundo, amou você, de uma tal maneira que enviou o Filho dele, o próprio Filho, para morrer no seu lugar. E se o Filho morreu no seu lugar, significa que você não morreu. Você tem vida. E essa vida é uma vida preciosa, sagrada, plena, abundante. Uma vida de vitória. Queridos, isso é especial. Você é especial. E como uma pessoa... Especial hoje se considera diferente, né? Especial no sentido de valoroso. Entenda isso. E o sentimento que você tem pela sua vida vai mudar. Você é especial para Deus. Você é amado de Deus. Compreenda isso. Valorize isso. Valorize-se, porque você tem valor. E é um valor único, que é o valor do sangue do Filho do Deus vivo, que foi derramado por você. Interessante, queridos, que às vezes, né, ou por vezes, as pessoas são contrariadas a manter a crença nestas palavras. Por que isso?
Se nós lembrarmos, no Antigo Testamento, o Satanás, ele aparece em algumas vezes no Antigo Testamento como Satanás. E lá ele era um incitador. Lá ele era um adversário. No Novo Testamento, ele ganha outro nome. Agora ele é chamado de diabo. E o diabo, queridos, ele tem uma finalidade, que é matar, roubar e destruir. Então, o diabo, ele vem apenas, e ele não vem assim na forma natural dele, né? Assim como Deus usa pessoas para tocar em vidas, né? Nós teremos agora, né, Sara, uma equipe de pessoas que estão sendo enviadas para um local aí para tocar em vidas através da palavra de Deus. O diabo, queridos, ele copia isso igualzinho, da mesma forma. E ele, então, ele é enviado para matar, roubar e destruir aquilo que Deus planejou para a sua vida. E ele sabe fazer isso muito bem, porque ele tem mais experiência do que nós. Certo? Ele faz isso muito bem. Tá? Então, tudo isso nós estamos falando, quando falei agora há pouco aí sobre vigiar, é exatamente isso. Né? O texto chama de diabo, maligno, o maligno, ou seja, o próprio mal. E não é o bem, é o mal. Deus quer o melhor para a sua vida. O diabo não. Ele é maligno mesmo, então ele quer o mal. Ele quer matar, roubar e destruir aquilo que Deus planejou, plantou no teu coração. Então ele vem e acaba com isso. E ele não faz isso sozinho. Ele faz isso através de pessoas. Então, queridos, esteja alerta, vigiem. Principalmente, vigiem as palavras que você fala e também palavras que você ouve por aí. Para encerrar, então, eu quero ler aqui o livro de Romanos ainda, né, capítulo 8, 14 a 17, Romanos 8, 14 a 17, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, não está escrito ali serão, está escrito que são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, servo, para viverem outra vez atemorizados, pressionados, escravizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito, Espírito de Deus, confirma ao nosso espírito, ao meu e ao seu espírito, que somos filhos. Filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com o seu irmão. Agora, como filho de Deus, eu sou irmão de quem? Do filho dele, o filho único que ele mandou para morrer no seu lugar, que é Jesus o Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Queridos, a palavra glorificado significa ser revestido de glória. Se você crê, toma posse disso para a sua vida,
Presta atenção. Se você crê e toma posse disso para a sua vida, isso acontece com você. Queridos, talvez você não esteja ainda apto, preparado, ou preparada, né? Para compreender isso. Mas independente do seu estado, como você está, ainda está. Se você não está ainda, poxa, mas eu não alcancei isso. Ok. Creia e receba. E assim será na sua vida. Creia e receba. E assim será. Agora há pouco tivemos um testemunho aqui de pessoas que creram no milagre. E aconteceu. Parece difícil, né? Mas não é. Basta você decidir fazer. Eu decido crer, mesmo eu não estando ainda vendo, observando, os meus olhos não estão vendo isso acontecer. Até porque, queridos, existe dois pontos na nossa vida. Um deles chama-se realidade, que é aquilo que vocês estão vendo. E o outro chama-se verdade. Verdade e realidade são coisas diferentes. Realidade é aquilo que você vê, que você toca, que você sente, você saboreia. Verdade é aquilo que a palavra de Deus fala sobre você, a respeito de você e para você. Isso é a verdade. Então eu decido escolher. Eu vivo a realidade que eu estou visualizando aqui, ou eu vivo a verdade de Deus para a minha vida. É uma escolha. Amém? Então que nesta semana você faça essa escolha e passe a viver a verdade que Deus tem para a sua vida. Se revista dessa glória que Ele já nos deu e viva isso. Mas viva assim, com intensidade, fervorosamente, crendo, como um crente power. Não é um crentinho apagadinho. Não. Um crente que crê em tudo aquilo que Ele já fez por você. Use isso, queridos, e você verá os seus caminhos sendo transformados. Porque, queridos, existe um poder. E este poder, ele está na palavra de Deus. O poder de criação que Deus usou para criar todas as coisas, o mesmo poder, e não é outro, queridos, é o mesmo, ele está hoje conosco. Está em mim, está em você. Creia nisso, viva isso, e nós teremos milhares de testemunhos aqui. Amém? Ok. Bom, nós teremos então o nosso momento de ceia, né? Quero convidá-los a ficar de pé. Vamos ter o nosso momento de ceia agora.